Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou o Anderson e lhe convido a se inscrever no nosso canal e dar um like no nosso vídeo. Vamos à leitura inicial. Ler e estudar. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 5. Desconfiai dos falsos profetas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9. Ler, sim, e ler sempre, mas saber o que lemos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendam à seleção necessária. Ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consome. Pessoa alguma compra pastéis de lodo para serviço à mesa. Estudar sim, e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, na qual todas as criaturas de bom senso atendem ao critério preciso. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter. Pessoa alguma compra gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto. O homem filtra a água, efetua os prodígios da asepsia, imuniza produtos do mercado popular e vacina-se contra moléstias contagiosas. No entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa, encontra, a cada passo, reportagens sanguinolentas e livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade, frequentemente, comparecem disfarçados em belas palavras, semelhando cristais de alto preço, carreando veneno. Assevera o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. A sábia sentença, de certo, menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeitos científicos, se reserva ao exame de técnicos que, aliás, o fazem munidos de luva conveniente. Leiamos e estudemos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre que nos restaurem as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície delituosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. Do Livro da Esperança, Psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Agora, a explanação do Evangelho fica a cargo do nosso irmão Júnior. Muito obrigado. Olá a todos, que este vídeo vos encontre em saúde, em alegria, em felicidade, que todos estejam bem. É sempre uma alegria muito grande ocupar essa tribuna, principalmente nesses momentos tão difíceis em que vivemos, em que a pandemia nos obriga a nos distanciarmos, a nos mantermos longe, mas graças às tecnologias nós podemos, ainda que de uma forma remota, de uma forma virtual, podemos nos reunir, nos congraçarmos e nos unirmos em torno do Evangelho do Cristo, em torno dessa doutrina que abraçamos e que tanto amamos. O Evangelho de hoje nos traz os itens 1 e 3 do capítulo 21, há falsos cristos e falsos profetas, e eu gostaria de ler os textos evangélicos que embasam esse item, esse capítulo, e nós trataremos mais especificamente do item 9, que fala dos caracteres do verdadeiro profeta. Palavras de Jesus, registradas por Lucas
no capítulo 6 de seu Evangelho, versículos 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração. O homem mau tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Mateus, o evangelista, no capítulo 7 do seu Evangelho, nos versículos 15 a 20, trata da mesma passagem, da mesma fala de Jesus e registra-as da seguinte maneira: guardai-vos dos falsos profetas, quem vem ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. O próprio evangelista Mateus e também Marcos registram em seus evangelhos mais uma passagem de Jesus a respeito do mesmo tema. Isso está registrado por Mateus, do capítulo 24, versículos 4 a 24, e por Marcos, no capítulo 13, versículos 5 a 22. E eles registram mais ou menos da seguinte maneira: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de se espantar, ao ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. Essas palavras registradas pelos evangelistas nos trazem uma advertência, uma sinalização de que haveriam, no decorrer dos tempos, diversas pessoas querendo se fazer passar por quem não são, pelo próprio Cristo, por profetas, mas que na realidade são falsos profetas, são falsos cristos. E o item 9 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós trazemos hoje, fala justamente quais seriam as características do verdadeiro profeta, para que nós tenhamos a capacidade de identificar aqueles que não são os verdadeiros profetas, para que possamos identificar quais são os maus frutos e separá-los dos bons frutos. O atual presidente da FEB, o Jorge Godinho Neri, proferiu uma palestra na própria FEB em 2017, e ele falava que para que nós possamos distinguir os falsos dos verdadeiros, o bom fruto do mau fruto, nós precisamos ter condições, nos prepararmos, nos instruirmos, nos capacitarmos para isso. E que para fazer esse reconhecimento, nós precisaríamos da emoção, do nosso sentimento, mas também da nossa razão, do nosso conhecimento. E por isso o texto inicial, lido pelo nosso companheiro Anderson, extraído do Livro da Esperança, um texto de Emmanuel, que nos fala exatamente
sobre essa preparação, sobre esse cuidado que devemos ter com aquilo que buscamos, com aquilo que procuramos. Devemos ler, devemos nos instruir, devemos nos capacitar? Sim, sem sombra de dúvida. Mas tendo cuidado com aquilo que estamos absorvendo em termos de conhecimento, em termos de aprendizado. Como cita o próprio Emmanuel, eu não vou procurar brochuras, livros, páginas de baixo nível de conteúdo erótico ou pornográfico, nas palavras de Emmanuel, para aprender o alfabeto, para aprender as coisas das leis do Cristo, das leis verdadeiras, das leis naturais, das leis de Deus. Então essa mensagem de Emmanuel nos serve de alerta, de que nós tenhamos sim essa ânsia, essa vontade, essa busca pelo conhecimento, mas desde que saibamos aonde buscar, aonde procurar ou o que aprender. E aí sim, tendo esse embasamento, tendo esse conhecimento teórico, tendo buscado, tendo desenvolvido o nosso lado racional, a nossa razão, o nosso conhecimento, nós teremos sim condições de distinguir quem são os falsos e quem são os verdadeiros profetas. Qual árvore produz os bons frutos, qual árvore possui e produz os maus frutos. E aí a escolha por um ou por outro depende única e exclusivamente do nosso livre-arbítrio, mas embasado no conhecimento prévio adquirido em materiais, em livros, em ensinamentos que realmente venham a nos agregar, a nos fazer construir um raciocínio, construir um ensinamento. Dito isto, para que nós possamos entender um pouquinho mais e chegar no objetivo da minha explanação de hoje, nós precisamos entender primeiramente que a palavra profeta geralmente está ligado a adivinhações, a premonições, né? Porque os profetas, principalmente do Antigo Testamento, que a Bíblia nos traz e nos relata, vinham entre os seus, entre o povo hebreu da época, entre o povo judeu, a fazer suas predições, a fazer suas vidências, né? Então, acaba sendo hoje um sinônimo de profeta a palavra vidente. Sem sombra de dúvida que os profetas, os verdadeiros, eram grandes médiuns, né? E por intermédio desse dom mediúnico, dessas faculdades mediúnicas, tinham contato com o plano espiritual, que, por julgar necessário, trazia essas informações, esses conhecimentos, essas premonições ao povo da época. Mas se nós formos procurar no contexto, no conceito etimológico da palavra, a palavra profeta vem, para a nossa língua latina, do grego profetes, que nada mais significa do que discursar, do que proclamar, do que tomar a palavra. No contexto hebraico, na língua hebraica, né, utilizada aos tempos de Jesus, a palavra nabi é a palavra que corresponde ao termo profeta e é a palavra que era usada então para designar essas pessoas. E ela nada mais significa do que aquele que fala, aquele que profere palavras. E com isso nós podemos perceber que o conceito de profeta é muito mais amplo. Nós deixamos de nos concentrar em determinadas pessoas específicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e alguns casos isolados na história do mundo, e passamos a perceber que profeta é todo aquele que usa da palavra para tentar convencer alguém, tentar ensinar alguém de alguma forma. Podemos inclusive dizer que um professor não deixa de ser um profeta, porque ele está tomando da palavra e ensinando aos seus alunos que ainda não conhecem aquele conteúdo, não conhecem aquela disciplina, um conhecimento que para ele é uma coisa natural. Seria um profeta de segunda ordem, um profeta secundário. E aí nós vemos nos nossos dias aqueles profetas das mais diversas religiões, né, que estão
ao nosso alcance, à nossa disposição, e que usam da sua autoridade, do seu poder de convencimento em benefício próprio. Mas deixando de lado um pouco o contexto religioso, nós temos falsos profetas em todas as áreas do conhecimento. Nós temos os falsos profetas da mídia, os youtubers, os digital influencers, que usam da palavra para convencer as pessoas coisas que são a verdade para eles. Não necessariamente é a verdadeira verdade. Nós temos os falsos profetas na política. Nossos candidatos que em época de campanha prometem mundos e fundos, trabalhar em prol da sociedade, mas que ao serem eleitos só trabalham em benefício próprio. Nós temos os falsos profetas das artes, ou ditas artes, seja da arte escrita, da literatura, como nos traz Emmanuel na mensagem inicial, seja da arte cênica, seja da arte televisiva, pessoas que, com as suas interpretações, com seus escritos, levam inverdades que acabam sendo tomadas por verdades por aqueles que não têm o conhecimento, o embasamento de diferenciar o que é um bom fruto do mau fruto. E eu já pude abordar esta temática nesta mesma tribuna numa oportunidade anterior. Então não é ela que vai tomar as minhas palavras hoje. Hoje eu gostaria de ir ainda além. E para chegar nesse contexto, para chegar nesse ponto, eu quero repetir algumas palavras de Jesus, registradas por Mateus, no 5º capítulo do seu Evangelho, nos versículos 13 e 14. Dito durante o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, um dos momentos mais lindos dos registros evangélicos das passagens do Cristo. Mas, em se dirigindo aos discípulos, Jesus fala da seguinte maneira: vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos animais. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está situada sobre um monte. E no seu último contato, na sua última reunião com os discípulos, já após a crucificação, o evangelista Marcos registra no capítulo 16 e no versículo 15 do seu evangelho aquela que talvez seja a última mensagem do Cristo enquanto entre nós. Jesus se dirige aos 11 e fala da seguinte maneira: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse convite que Jesus faz aos seus discípulos de então, os discípulos de outrora, pode nos levar a uma reflexão bem mais atual. Todos aqueles que nos proclamamos cristãos, e mais ainda, todos aqueles que nos proclamamos espíritas, não seríamos nós os novos discípulos? Não teríamos nós hoje a necessidade de ouvir o chamado do Cristo quando nos diz: ide e pregai? Será que não é a nós que o Cristo conclama
para que sejamos o sal da terra e a luz do mundo? Claro, diante da nossa humildade, diante das situações e dos verdadeiros e grandiosos profetas que passaram por esse planeta, nós somos minimamente capazes, mas somos capazes. Nós temos as ferramentas e a doutrina espírita nos fornece um reforço, um upgrade dessas ferramentas que são o próprio Evangelho. Mas então, o Júnior está dizendo para que nós saiamos às praças, às ruas, pregando o Evangelho do Cristo, falando de Jesus? Não. Porque não é só pelas palavras, e talvez seja menos pelas palavras, que nós reconhecemos os verdadeiros profetas. E é nesse ponto, então, que nós abordamos especificamente o item 9 desse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente dos caracteres do verdadeiro profeta. Essa mensagem foi trazida a Kardec em Paris, no ano de 1862, pelo espírito Erasto, um dos grandes espíritos da codificação. E nós vamos abordar alguns pontos específicos dessa fala de Erasto. A primeira delas nos diz que Deus jamais escolheria para uma tarefa tão importante como a de ser profeta alguém que não tivesse capacidade de cumpri-la. Não estamos dizendo que nós somos privilegiados ou que nós somos melhores porque somos escolhidos. Não. Nós temos as condições, as ferramentas, e dentro da relatividade com que podemos desempenhar as nossas funções de profeta, de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho do Cristo a toda a criatura, como nos diz Jesus, nós temos sim a capacidade porque fomos avalizados pelo próprio Criador. Nós temos uma doutrina progressiva que nos mostra sem nenhum tipo de mistério, sem nenhum encobertamento, todas as verdades das leis de Deus, todas as verdades das leis naturais. Nós temos acesso a todas essas informações, desde que, lembrando Emmanuel, saibamos aonde procurá-las. Saibamos ler e estudar aquilo que realmente pode nos fazer crescer, pode nos trazer condições de nos melhorarmos. Então, temos a capacidade, sim, de sermos os novos discípulos e os novos profetas. Não só pelas palavras, como nós vamos ver na sequência, mas pelos nossos atos, pelo nosso bem viver. Então, Deus só confia missões importantes aos que Ele sabe capazes de as cumprir. Não é à toa que estamos espíritas nesta atual encarnação. Não é à toa que temos acesso a esses ensinamentos e a este conhecimento. Não é à toa que ocupo hoje esta tribuna. E não é à toa que nossos companheiros, nossos irmãos de CEGESP, nossos irmãos das outras casas, dos outros centros espíritas, ocupam suas respectivas tribunas, hoje, neste momento pandêmico em que vivemos, podendo alcançar uma enormidade de pessoas que não temos condições de atingir numa reunião pública, presencial, realizada nesta casa, ou em qualquer outra casa espírita. E aí, a título de exemplo, temos nosso companheiro Divaldo Franco, fez uma cirurgia essa semana, todo dia temos notícias de Divaldo, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Então, as ferramentas midiáticas, as ferramentas tecnológicas nos permitem desempenhar ainda melhor esse papel de novos profetas,
de novos discípulos. Erasto continua a nos trazer os caracteres do verdadeiro profeta e diz que esses profetas devem ser homens superiores em inteligência e em moralidade. E aí vem o detalhe que eu disse, não é pelas palavras necessariamente que levaremos o Evangelho do Cristo. Não é através das palavras que nós seremos seus novos discípulos. Eu posso não ter o dom da oratória, eu posso não ter a facilidade de falar às pessoas, mas se eu tiver essa superioridade moral, pelos meus exemplos, pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pelos meus sentimentos, pelas minhas vibrações, eu estarei fazendo o meu papel de profeta, o meu papel de discípulo do Cristo, de propagador do seu Evangelho. Continua ainda Erasto, pela superioridade das suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, de nossos atos, de nossas atitudes. O que eu faço para ajudar o próximo? Eu não preciso destinar rios de dinheiro, eu não preciso destinar toda a minha fortuna. A caridade é muito mais do que isso. O amor ao próximo, o respeito ao próximo é muito maior do que isso. Então, é a grandeza das nossas obras, das nossas atitudes. De que me adianta ocupar a tribuna do SEGESP para falar em nome do Cristo, para falar do Evangelho redivivo, para falar da Boa Nova, se eu saio daqui da porta para fora eu vou maltratar minha família, vou desrespeitar o próximo, vou maltratar a própria natureza? São as minhas obras, são as minhas atitudes. Reforçando, não estou dizendo que somos melhores, que somos maiores, que devemos assumir o papel de o grande profeta, mas nas nossas pequenas atitudes, nas nossas pequenas atividades, nós podemos sim demonstrar as características do verdadeiro profeta. Nós não somos espíritos de luz, não somos espíritos puros a trazer o bem, a trazer o amor para toda a humanidade. Mas nós podemos trazer o amor, o agasalho, o alento àquele morador de rua que está ao nosso lado. O bom dia àquele a quem cruzamos e que acordou de mau humor, desesperado pelas suas aflições, pelas suas dificuldades, pelas suas depressões. E que um bom dia e um sorriso no rosto pode fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Continua Erasto. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Eles são adivinhados. Eu não preciso fazer propaganda. Os meus atos, as minhas atitudes, as minhas boas ações, a minha caridade fala por mim. Em tempos onde Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii e tantas outras mídias sociais estão aí para propagandear a caridade, não é essa caridade que faz bem ao ser humano. Essa caridade das mídias sociais, essa caridade da fotinho no perfil, no status, no Facebook, no Instagram, ela serve para aquele que a está recebendo apenas, mas nunca para aquele que a está praticando. Porque aquele que pratica o bem, que pratica a caridade buscando visibilidade, já teve aquilo que queria. Já foi recompensado por aquilo que ele fez. O bem que ele fez, sim, atingiu o seu objetivo, atendeu o seu destino, mas o bem para ele ficou lá nas curtidas do Facebook, nos seguidores do Instagram. Então não são as nossas atitudes, propagandear as nossas atitudes que nos traz algum bem, e sim aquilo que é feito às escondidas, aquilo que é, como diz o próprio texto evangélico, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Então são nossos atos. Os verdadeiros profetas são adivinhados, eles não precisam se mostrar,
Eu não preciso postar do meu status do WhatsApp que eu paguei o almoço de uma pessoa que estava em necessidade. Eu não preciso postar no Facebook que eu estou fazendo campanha e que eu arrecadei dinheiro, a menos que isso seja para que aumente esta boa ação. Se eu estou apenas buscando a visibilidade, a propaganda, o marketing, a publicidade, eu definitivamente já tive aquilo que eu queria, aquilo que eu buscava. Então esta ação, essa boa ação, não me traz benefício nenhum do ponto de vista espiritual. Outra característica do verdadeiro profeta é a humildade e a modéstia. Lembremos daqueles que podemos realmente classificar como grandes profetas do amor, grandes profetas da caridade: Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Em que momento da vida eles buscaram algo para eles? Em que momento da vida eles buscaram estar em um pedestal para serem aplaudidos, para serem elogiados? Em que momento eles fizeram uso do bem que era destinado aos outros pelas mãos deles? Chico Xavier, nosso exemplo mais próximo dentro da doutrina espírita, com seus mais de 400 livros publicados, nunca se utilizou de um centavo. Toda a arrecadação, todos os rendimentos dos livros publicados por ele foram doadas às federações espíritas, às casas espíritas, a entidades assistenciais. Ele nunca buscou ter mais do que precisava. Ele vivia com o mínimo. Foi um servidor humílimo, nas palavras do nosso grande Bezerra de Menezes, que se assina suas mensagens. Mas Chico Xavier era outro servidor humílimo, que nunca buscou estar acima de ninguém ou acima da sua própria obra. Ele atende a todos os requisitos do verdadeiro profeta. Ele tinha superioridade moral, ele tinha superioridade intelectual, porque ele nunca usou dos seus conhecimentos, da sua habilidade, das suas faculdades mediúnicas em benefício próprio. A moral elevada, a superioridade moral desta criatura fez com que ela fosse quem fosse. Um verdadeiro profeta nos nossos dias atuais, que tanto bem, tanto amor, tanta caridade trouxe ao mundo e nunca cobrou nada por isso, nunca pediu nada por isso, nunca se colocou perante os holofotes da mídia por ser quem era, por fazer o que fazia. Pelo contrário, sempre que possível fazia as coisas à sua maneira, sem mínima propaganda, sem a mínima publicidade. Este é o perfil do verdadeiro profeta. E aí eu volto a vos provocar. Será que hoje nós, na condição de espíritas, que vivemos, ou pelo menos tentamos viver o Evangelho do Cristo, nós também não devemos buscar assumir esse papel de profeta? Ao menos seguir essas características, almejar essas características e trabalhar para consegui-las? Nós temos essas condições, nós temos essas capacidades, nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA divino correndo em nosso organismo e nossas veias. Nós somos divinos. Jesus já dizia: vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais, desde que tenham fé, desde que acreditem. Então nós podemos sim, utilizando-nos desses caracteres do verdadeiro profeta, traçar um plano de vida, um plano de ação para as nossas atividades do dia a dia. Poxa, mas será que está certo isso? Eu ajudei alguém, fotinho para o Instagram, fotinho para o WhatsApp. Será que precisa? Será que essa é uma característica dos verdadeiros profetas? Será que essa é uma característica do verdadeiro discípulo do Cristo? Será que essa é uma característica do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita? Então a reflexão que eu trago hoje é esta: não somos espíritos missionários
para trazer essas mudanças ao mundo, para trazer essas novas informações. Não somos missionários do mundo espiritual, mas nas nossas atividades do dia a dia, nos nossos círculos de amizade, nos nossos círculos profissionais, nos nossos círculos de convivência, nós podemos sim desempenhar o papel de verdadeiros profetas do Cristo, levando aos nossos companheiros, aos nossos irmãos da humanidade, o bem. Se eu não posso realizar o bem material, se eu não tenho o donativo, o dinheiro para ajudar alguém, se eu não tenho uma roupa para doar, um quilo de alimento, mas eu tenho minhas boas vibrações, eu tenho a prece, eu tenho os bons pensamentos, eu tenho um conselho amigo, uma palavra de consolo, de amparo, um Deus te acompanhe, meu irmão. Então nós temos sim a capacidade de sermos os novos profetas do Evangelho. Na nossa humildade, na nossa pequenez que sabemos que temos, na nossa insignificância, mas utilizemos essa nossa insignificância, essa nossa pequenez, para nos tornarmos cada dia melhores e tornar a humanidade cada vez melhor. Finalizando essa nossa reflexão de hoje, apenas para que tenhamos a noção da justiça divina, Erasto, na última frase, no último parágrafo deste item 9 do capítulo 21, ele mostra que os falsos profetas não passarão impunes. E ele nos diz o seguinte: desconfiai, pois, dos falsos profetas, maxime numa época de renovação. Ele falava em 1862, nós continuamos nessa época de renovação, talvez uma renovação mais premente do que aquela época. Qual a presente? Porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua própria vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Não é castigo, é consequência. Podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862. Eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade deste dia para externar meus mais sinceros sentimentos de paz, de alegria, de gratidão a todos aqueles que hoje somos pais, a todos aqueles que um dia ainda seremos pais, e todos aqueles que temos. Então, a nós que somos, aos que seremos e aqueles pais que temos. Meu mais feliz possível Dia dos Pais, lembrando que pai pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser o padrasto, pode ser o próprio pai, pode ser a mãe, pode ser uma avó, pode ser um irmão. Pai é aquele que segura na nossa mão, que nos mostra o caminho, que nos apoia. Então, feliz Dia dos Pais a todos, que Deus abençoe e ampare a cada um, não só neste dia em que convencionamos seja o Dia dos Pais, mas em todos os dias das vossas existências, das vossas felizes existências, que Deus os abençoe infinitamente. E convido a todos para que possamos, ainda nesses sentimentos de paz, de luz, mantendo nossas vibrações elevadas, possamos nos dirigir ao alto, nos dirigir a Deus, que é o Senhor e doador da vida, e a Jesus, nosso mestre, supremo governador deste planeta que habitamos, para agradecer pela oportunidade de estarmos alcançando os lares de cada um de vocês, nossos irmãos, nossos companheiros em fé, rogando a Deus e a Jesus que estendam a cada uma das suas criaturas o amor, a paz, a luz, o consolo e a misericórdia divina, para que possamos
à maneira dos verdadeiros profetas, mostrarmos ao mundo, pela nossa superioridade moral, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, que temos um modelo a ser seguido, que somos propagadores do seu Evangelho e que temos sim condições de levar a palavra do Cristo a todos os corações, sejam pelas nossas palavras de consolo, de carinho e de amparo, mas principalmente pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pelo amor que dedicamos ao próximo, seja ele quem for. Por acréscimo de bondade, ó Pai, concede-nos uma semana abençoada, repleta de alegrias, de realizações, de sucesso, mas que ainda onde houverem os percalços da vida, as dificuldades, saibamos retirar delas o ensinamento, o aprendizado e, resignados, elevar nossos pensamentos e nossos corações aos céus, dizendo: muito obrigado. Que assim seja, Senhor.